Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês mais um vídeo sobre a Quaresma. Hoje é a parte final do vídeo sobre os apóstolos. Como são 12 apóstolos, eu reparti em 3 vídeos para não ficar muito longo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é da frente da igreja São Pedro Apóstolo, que fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Na frente dessa catedral da igreja de Gramado, encontram-se 12 estátuas de pedras em tamanho real dos 12 apóstolos. Muito lindo, por isso eu trouxe esta imagem para vocês. Estas são estátuas dos 12 apóstolos em frente à Catedral de São Pedro Apóstolo, em Gramado, Rio Grande do Sul. Os 12 apóstolos, os escolhidos por Jesus Cristo, parte 3, parte final. Vou falar para vocês hoje sobre o Simão. Simão tinha um apelido de Zelote. Foi um apóstolo e um pregador. Pregador é quem sai pregando, quem sai falando. Ele saiu falando sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos. Simão nasceu em Caná, na Galileia, no século I, e acredita-se que o local de sua morte foi a Pérsia. Os documentos não têm uma exatidão dessa informação. Aqui tem uma pintura sobre esse apóstolo. Ele pregou o evangelho no Egito e depois se juntou a Judas Tadeu, na Pérsia. Judas Tadeu. Esse Judas nada tem a ver com Iscariotes, que é quem traiu Jesus. Às vezes ele era chamado só de Tadeu, justamente para que não houvesse essa confusão. Judas Tadeu é filho de Tiago e também foi um dos 12 escolhidos por Jesus Cristo. Ele nasceu no século I depois de Cristo na Galileia e morreu na Armênia. Aqui tem uma pintura, desse apóstolo. Eu uni esses dois apóstolos porque num certo momento eles se uniram para pregarem juntos. Então eu acreditei que ao fazer o vídeo, uni-los no final era importante para vocês, para facilitar o entendimento de todos nós. São Simão e São Judas Tadeu. Segundo a história, os dois santos se encontraram depois de algum tempo, na Pérsia, que hoje é o Irã, onde teriam realizado juntos sua obra de evangelização. Ambos saíram pregando e anunciando e compartilhando todos os ensinamentos que receberam de Jesus Cristo. Na Pérsia, ambos foram martirizados. Mártir é aquele que morre defendendo uma causa, defendendo uma ideia, que nem no último momento, próximo à sua morte, deixa de afirmar o que sempre pregou. No caso desses dois apóstolos, mesmo perto de morrerem, nunca deixaram de falar de Jesus Cristo e lhe falar sobre a vida dele e os ensinamentos dele. Então Judas Tadeu foi espancado com um pau até a sua morte. E Simão foi cortado ao meio. Vocês vejam bem que dos 12 apóstolos, quase todos, com exceção de João, todos morreram assassinados por levar a palavra de Jesus ao mundo. Todos foram perseguidos, sofreram, abusos, só porque nunca se calaram de falar e de seguir os ensinamentos de Jesus. São exemplos vivos,
foram vivos, né? São exemplos vivos de tudo que vivenciaram com Jesus, né? De tudo que viram, que compartilharam com Jesus. Como eles morreram no mesmo dia e pregavam juntos, ficou determinado que o dia para comemorar eles, São Simão e São Judas Tadeu, é 28 de outubro. Você pode marcar isso no seu caderninho ou no calendário e nesse dia em especial fazer uma oração para esses dois apóstolos maravilhosos. As relíquias desses dois apóstolos são mantidas na Basílica de São Pedro, no Vaticano, né, em Roma, na Itália. Então, os ossos deles se encontram, dos dois, se encontram lá no Vaticano. Aqui tem uma imagem do Vaticano, né? Na imagem, na verdade, essa destaca a praça, né? Onde os fiéis se reúnem para rezar, né? E fica em frente à casa do Papa, né? Onde mora todos os papas. E os ossos desses dois apóstolos se encontram ali. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, seu sobrenome significa homem natural de Queriote. Ele era da tribo de Judá, sendo o único apóstolo que não era galileu. Então, o Iscariotes não era o sobrenome dele, era como o povo antigo falava, né? O primeiro nome da onde a pessoa era, né? Então, Judas Iscariotes é Judas, que era um homem que veio de Queriote, da tribo de Judá, sendo então o único apóstolo que não era galileu. Judas Iscariotes foi o apóstolo que traiu Jesus, ou seja, ele o identificou com um beijo e o vendeu por 30 moedas de prata. Ele levou os soldados romanos ao jardim aonde Jesus se reunia para rezar, aonde ele ficava meditando. Então ele levou os soldados até ali e tinha alguns apóstolos também no local e alguns seguidores. E na frente dos guardas, ele deu o famoso beijo que identificou o líder do grupo. Ele tinha que mostrar para os soldados quem era o líder, quem era Jesus. Então, ele combinou que, como tinha muitas pessoas ali, apóstolos, seguidores, todo mundo ali reunido próximo a Jesus, ele foi lá e deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar para os soldados que ele era o líder do grupo, que ele era Jesus Cristo. Aqui mostra Judas Iscariotes, né, com as 30 moedas de prata. Quando Judas Iscariotes entendeu que os soldados romanos iam crucificar Jesus, ele rapidamente devolveu o dinheiro ao sumo sacerdote e aos anciãos e disse-lhes que ele havia pecado contra Deus. Vamos entender uma coisa importante aqui. Judas Iscariotes foi levado na conversa, foi ingênuo, foi manipulado pelos sacerdotes, que eram sábios, que eram homens muito inteligentes. É importante entender que Jesus ia morrer, Jesus estava ciente que ele morreria. Então, Judas Iscariotes foi uma peça importante, né, para que Jesus cumprisse a sua missão. Entendem? Eu não considero Judas Iscariote do mal. Claro, ele usou o livre-arbítrio, ele foi ambicioso pensando nas moedas, mas ele nunca pensou que falar aonde estava Jesus o levaria a ser crucificado. Judas Iscariotes, quando entendeu isso, ficou horrorizado, correu devolver tudo, falou: não quero mais, estou pecando contra Deus. E ele se arrependeu. Todavia, apesar disso, os romanos zombaram dele
e disseram que o acordo de entregar Jesus era irreversível, ou seja, mesmo ele devolvendo as moedas, eles não libertariam Jesus Cristo. Então Judas, triste, magoadíssimo, se sentindo assim horrível por se deixar levar pelas palavras bonitas dos sábios sacerdotes, foi lá e se enforcou. Totalmente arrependido daquele ímpeto, daquela ação impensada que ele teve. Agora vamos entender um pouco. Judas Iscariotes é o homem cujo boneco é espancado anualmente na Páscoa. O malharo Judas, sábado de manhã, na véspera do dia da Páscoa da Ressurreição. O nome dele é proibido de ser dito na Alemanha. Aqui a gente tem os 12 reunidos com Jesus Cristo. Judas Iscariotes foi uma figura bastante importante para Jesus. Foi ele que levava as pregações aos habitantes da Judéia. Como Judas Iscariotes não era um galileu, ele morava em outra região, então ele começou a falar de Jesus Cristo nessa região. E ali ele começou a divulgar, a compartilhar tudo que ele vivenciava, né? Vendo Jesus no dia a dia. Porque os apóstolos, sim, tiveram a missão de compartilhar os ensinamentos depois que Jesus foi crucificado. Mas muita coisa que acontecia no dia a dia, enquanto Jesus estava vivo, os apóstolos também compartilhavam, comentavam com suas famílias, com seus parentes, com seus vizinhos, situações dia a dia que aconteciam, situações que Jesus fazia e que os surpreendia. Então, sim, todos tiveram a missão após a morte de Jesus. E nisso Judas Iscariotes não foi possível realizar, porque ele totalmente triste e frustrado de ter se deixado levar pelas palavras bonitas, pelos sábios sacerdotes. Ele ficou tão arrependido, tão triste, tão horrorizado com o que ele tinha feito, que ele se puniu se enforcando. Mas enquanto ele foi vivo, nessa região diferente da onde, né, afastado um pouco, a Judéia um pouco afastada lá da Galileia, ele falava com todo mundo da sua região. Ele já divulgava Jesus Cristo e todas as maravilhas que ele via Jesus fazer, ele já compartilhava com os vizinhos deles, com parentes. Judas vivia onde hoje fica Israel. Então, os habitantes daquela região, naquela época principalmente, se achavam intelectualmente superiores aos moradores da Galileia. Os habitantes da Judéia se achavam mais inteligentes, muito melhores, superiores aos moradores da Galileia. Para eles, né, que moravam nessa região que hoje é Israel, o pessoal da Galileia era pessoal simples, rústico, atrasado, caipira, usando uma linguagem popular hoje em dia, né? Eles achavam que o povo da Galileia era insignificante. Então, quando eles ouviam de um morador ali da região deles, que era Judas Iscariotes, sobre Jesus, eles começaram a valorizar essa informação, começaram a ficar impressionados, começaram a querer saber mais sobre Jesus Cristo, porque eles estavam ouvindo todas essas informações de um morador local, alguém que eles respeitavam e que eles consideravam, né, igual eles, né, inteligentes, superiores. Então, se um morador dali, que nasceu ali, falava tão bem de Jesus Cristo,
eles também deveriam se atentar e descobrir mais sobre esse Jesus Cristo. Então entenda que Judas Iscariotes foi muito importante também na divulgação, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo. O fato de Judas, um local, falar bem de Jesus naquela região ajudou muito a abrir as portas para o nosso líder Jesus. Quando os moradores dali ouviam alguém do própria região, do próprio povo, falar tão bem, ficar maravilhado com Jesus Cristo, fez com que eles valorizassem, se interessassem e fossem cada vez mais aprender e se aproximar de Jesus Cristo. Então vejam a importância de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também era o tesoureiro de Jesus. Judas Iscariotes era quem fazia a administração do dinheiro recolhido durante as pregações. Pensem assim, Jesus saía andando, falando de Deus, dos ensinamentos, o povo seguia ele, os apóstolos seguiam ele. E ele ia andando e falando de região em região. Em alguns lugares, algumas pessoas doavam dinheiro para Jesus, para o grupo de Jesus. E Jesus confiava a Judas Iscariotes guardar esse dinheiro e ser sábio para ir gastando conforme precisassem, com comida ao longo do caminho. Então, lembrando que as pregações são itinerantes, ou seja, não eram fixas, eles andavam, né? Jesus ia andando, falando, pregando, contando as parábolas. Então, isso prova que Jesus confiava em Judas Iscariotes. Ele não daria o dinheiro que no futuro alimentaria ele, os apóstolos, a alguém que ele não confiasse. Judas Iscariotes foi sim um homem de confiança de Jesus. Jesus afirma, inclusive, que haveria a traição de um dos seus discípulos. Então, Judas Iscariotes foi cúmplice de Jesus Cristo e o ajudou a cumprir o seu destino. Eu fico muito triste em ver que algumas pessoas só falam mal de Judas Iscariotes e apedrejam, né, o traidor. É fácil apontar o dedo, mas todos nós somos humanos. Todos temos ações boas e todos temos ações ruins. Judas Iscariotes também teve muitas ações boas, mas teve a falha de usar o livre-arbítrio, de cair em tentação e na lábia, na manipulação. Judas Iscariotes foi cúmplice de Jesus Cristo e o ajudou a cumprir o seu destino. Ele foi peça fundamental para Jesus cumprir a missão dele. Cristo sabia da sua morte. Como permitiu que ela acontecesse? Por ser a missão dele. Nos textos bíblicos, Jesus avisa pelo menos 3 vezes aos seus seguidores que ele será morto. Ele estava plenamente consciente que ele morreria, que ele seria morto. Aqui nós temos a imagem dos 12 apóstolos, né? Sempre Jesus ao centro e os 12 apóstolos próximos. Judas nunca foi o seguidor mau que trai Jesus, seu mestre. Ele é o amigo mais próximo, o que compreendia melhor, que o entregou para as autoridades porque assim Jesus queria. Judas agiu a serviço de Jesus. Então entendam, Judas traiu Jesus? Sim, mas Jesus sabia. Ele falou que alguém ia trair ele. Ele precisava que alguém o traísse para que ele conseguisse cumprir a missão que foi dada a ele. Então não vamos julgar tanto Judas Iscariotes.
Todos nós erramos, todos nós pecamos. Por que vamos deixar de ver tudo que Judas Iscariotes fez de bom e só acusa ele por um único erro? Quantos erros cada um de nós já cometeu nessa vida? Por que seria justo julgar Judas Iscariotes por uma única ação? E todos nós na vida já fomos enganados, acreditando em pessoas que falam bonito, e depois a gente, quando toma consciência, vê que agiu errado, que confiou, que acreditou. Judas Iscariotes, aconteceu exatamente isso. Ele era humano e errou, mas ele agiu a serviço de Jesus, porque Jesus precisava que alguém traísse ele. Estava escrito isso, para que se cumprisse a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Judas Iscariotes, então, somos todos nós, quando traímos o projeto do Evangelho, deixando de seguir os seus ensinamentos. Olha para a gente refletir sobre isso. Toda vez que a gente deixa de seguir Jesus, então a gente é Judas Iscariotes. Cada vez que a gente cai em tentação, seja por dinheiro, seja por algum vício, ou a gente agindo mal com alguém, a gente também está sendo Judas Iscariote. Quando a gente deixa de seguir o ensinamento de Jesus, todos nós nos tornamos Judas Iscariotes. Então, vamos aprender a valorizar Judas Iscariotes. Ele errou sim, mas ele fez muita coisa boa em vida. E o arrependimento dele foi total. Ele somente, o peso da consciência dele já foi uma punição imensa para ele. Então vamos lembrar de Judas Iscariotes como alguém que foi importante para cumprir a missão de Jesus e ver as coisas boas que ele também realizou em vida. Nunca julgá-lo por um único erro, porque nenhum de nós deixa de ser pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erro. Então ninguém de nós nunca poderá julgar ou apontar o dedo para o outro se achando melhor que ninguém. Jesus fez uma revelação em particular para Santa Faustina. Vocês lembram da Santa Faustina? Quem acompanha o canal aqui, no vídeo sobre o Terço da Misericórdia, conta que essa era uma irmã, a irmã Faustina, né? Estava isolada e recebeu a visita de Jesus. E uma das visitas que Jesus fez a ela, Senhor Jesus falou para ela: se o povo soubesse o destino de Judas, abusariam da minha misericórdia. Ou seja, ele perdoou Judas. Judas se arrependeu e isso é o mais importante. Quando a gente se arrepende, a gente é perdoado. E Jesus, com a sua imensa e divina misericórdia, perdoou Judas. A própria consciência de Judas o culpou imensamente a ponto de tirar sua vida, de não querer mais viver, tamanha culpa e o arrependimento daquela ação. Então Jesus contou para Santa Faustina, né, que se soubessem o destino de Judas, o povo abusaria da misericórdia minha. Ou seja, ele perdoou Judas. Porque Judas se arrependeu. Jesus, eu confio em vós. É o que sempre Jesus falava quando visitava a Santa Faustina, a irmã Faustina. Essa fala de Jesus para a irmã Faustina, que faz parte dos livros que ela escreveu e que foi documentado, somente nos prova que a misericórdia de Deus é infinita, sempre que houver arrependimento, e com certeza absoluta, tudo nos prova que Judas Iscariotes se arrependeu demais. Mas, sim, ele fez um monte de coisa boa em vida. Vamos parar de julgar uma pessoa por um erro e esquecer tudo que ele fez de bom. Aqui mostra a irmã Faustina, né? Ela recebia a visita de Jesus Cristo, que pediu para ela, né, pintar essa imagem foi pintada por ela, por inspiração, e escrever: Jesus, eu confio em vós.
E nessas visitas, uma vez ele falou que Judas havia recebido a sua misericórdia. Então, se Jesus perdoou a Judas, quem somos nós para continuar apontando o dedo, julgando e condenando Judas Iscariotes? O apóstolo Pedro, diante de um grupo de quase 120 pessoas, mostrou a necessidade de que fosse escolhido alguém para compor, juntamente com os 11 apóstolos restantes, o grupo de 12 testemunhas da ressurreição de Cristo. Essa conversa de Pedro com os apóstolos e com os seguidores que ali se encontravam está registrado no livro Atos dos Apóstolos, na Bíblia, capítulo 1, versículo 22. Era importante ter 12 testemunhas. O 12 é muito importante na Bíblia, esse número. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho sobre esse número. Então, ser 11 não era o correto, tinham que ser 12. Já que Judas, depois de se arrepender imensamente, se enforcou, agora Pedro sentiu por inspiração no seu coração que tinha que escolher mais um para substituir o Judas Iscariotes. Os apóstolos de Jesus Cristo. Sempre foi Jesus Cristo e 12 seguidores. Esse 12 é essencial. Ter acompanhado desde o batismo realizado por João Batista até sua ascensão ao céu. Então Pedro falou que tinha que escolher um novo apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Mas ele precisava ser um homem, né, o escolhido, alguém que tinha testemunhado, que tinha estado perto de Jesus. Porque Jesus tinha os 12 apóstolos, mas tinha muitas pessoas do povo que seguiam Jesus para onde ele ia. Então, para poder ser apóstolo, tinha que ser alguém que acompanhou Jesus, que esteve presente nas caminhadas dele, que vivenciou, que viu ele ser batizado por João Batista, e até que ele soube que depois ele subiu aos céus, quando, né, Maria e Maria Madalena encontraram lá o sepulcro vazio no dia da ressurreição. Então, no coração de Pedro falava: tem que ser uma pessoa que esteve perto de Jesus. Não era um dos apóstolos, mas era um seguidor fiel que acompanhava nessa caminhada. Então, era obrigatório que o novo apóstolo, o que estava para ser escolhido, tivesse uma condição necessária. Era obrigatória essa condição: ser testemunho ocular do Cristo ressuscitado, ter visto ele em vida e sabido, né, que ele tinha ressuscitado, ter acompanhado, estar presente nesses momentos importantes. Né? Era importante a pessoa ser um dos seguidores mais próximos que sabiam que Jesus ressuscitou, como ele havia nos dito, anunciado. No momento da escolha, foi pré-selecionado 2 homens. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Então ele chamava José Barsabás, que quer dizer o Justo. E tinha o Matias. Conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23, então os apóstolos rezaram ao Senhor e pediram que Deus mostrasse no coração dos 11 qual dos 2 deveria ser o escolhido. Então os 11 se reuniram, fizeram uma oração e pediu para Deus colocar no coração dele qual dos 2 deveria ser o novo apóstolo, José ou Matias. Após a oração,
Cada um deles escreveu um nome do que sentiu no seu coração ser o ideal no papelzinho. Quando foram abertos os 11 papéis, eles testemunharam que foi unânime a escolha. Todos os 11 escolheram o mesmo e escolheram Matias. Os 11 votaram separados e quando uniu os votos, foi unânime. Os 11 escolheram Matias. Então, em Atos dos Apóstolos, fala que Matias foi o escolhido por Pedro e os outros apóstolos, mas Pedro, sendo inspirado, sendo quem teve a ideia, né, e fez essa escolha, fez essa votação, Matias foi escolhido para servir o apostolado, ser um dos apóstolos de Jesus. São Matias, apóstolo e mártir, testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Ou seja, ele, enquanto estava vivo, testemunhou Jesus. Matias. Matias quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o grande privilégio de ser agregado, de ser unido aos outros 11 apóstolos, tomando o lugar vago deixado por Judas Iscariotes. Apóstolo São Matias. Segundo a história, Matias evangelizou na Judéia, Capadócia e depois foi na Etiópia. Vocês estão observando que os 12 apóstolos foi um para cada canto. Não existia internet, não tinha Google para a gente verificar e saber das histórias. Então, para ser divulgado pelo mundo todo sobre Jesus Cristo, sobre sua vida, sobre sua história, sua crucificação e sua ressurreição, foi tudo no boca a boca desses 12 escolhidos. São Matias, o apóstolo. São Matias sofreu muitas perseguições, depois morreu apedrejado e decapitado, cortaram a cabeça dele fora, em Colchis, em Jerusalém, testemunhando sua fidelidade a Jesus. Entendam, né, que João morreu de velhice, foi o único que morreu de velhice, mas ele estava mais escrevendo, né, sobre o evangelho, estava mais documentando tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Ele também pregou, mas João ficou mais escrevendo o evangelho. Fora João, que morreu de velhice, e Judas Iscariotes, que se enforcou, né, por total arrependimento, os outros 11 foram assassinados, foram mortos, porque se negaram a se calar, se negaram não quiseram impedir, né, em momento nenhum, deixaram de confirmar que eram fiel a Jesus. Eles tinham visto, vivenciado, acompanhado e eles acreditavam em Jesus, eles eram fiel a Jesus. E esses 11, por nunca se negar a se calar até o último momento falando sobre Jesus, todos, né, foram mártires, né, morreram assassinados. Aqui tem São Matias, o apóstolo. As relíquias de São Matias foram levadas para a Basílica de Santa Agustina, na Itália, onde estão até hoje. Aqui é a igreja, né, onde que foi criada, que foi levantada em homenagem a São Matias. São Matias tem uma oração especial, então eu vou ler ela para vocês, compartilhar com vocês.
Oração a São Matias. Ó glorioso apóstolo, vós sois uma luz em meio à multidão, um testemunho vivo da ressurreição do nosso Senhor. Mesmo sem tê-lo visto, queremos também ser sinais e anunciadores do ressuscitado. Aqui fala que nós nunca vimos Jesus fisicamente, como São Matias viu, mas nós, mesmo sem ter visto Jesus, queremos nós ser sinais e anunciadores de Jesus ressuscitado. Ajudai-nos, mesmo em meio às nossas dificuldades, a evangelizar, a compartilhar, a falar sempre, né? Levando a experiência do encontro pessoal com Jesus. São Matias, rogai por nós. Ou seja, nós nunca vimos Jesus Cristo vivo na nossa frente, como São Matias, mas mesmo assim, nessa oração especial, pedimos a Ele que, mesmo nas nossas dificuldades, que a gente continue falando de Jesus Cristo, evangelizando, compartilhando os ensinamentos dele e seguindo os ensinamentos de Jesus. É isso que essa oração pede, que São Matias nos dê força e determinação para continuar fiel aos ensinamentos de Jesus. São Matias, o apóstolo e Marte, porque morreu, né, defendendo Jesus, sendo fiel a Jesus. O dia dele é 14 de maio. O significado do número 12 na Bíblia é o todo, o completo. Olha que importante esse número. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores da Quaresma sobre a importância do número 7, sobre a importância do número 40. E hoje trago para vocês, após falar dos 12 apóstolos, que o 12 quer dizer o time completo, o todo. Então, quando Judas Iscariote se enforcou, não podia ficar só 11, precisava de 12 para ser o todo, o completo, o perfeito. Isso que quer dizer o 12 na Bíblia. O número 12 na Bíblia tem vários exemplos. Por exemplo, 12 tribos de Israel que formam o povo de Deus lá no Antigo Testamento. 12 apóstolos que formam o novo povo de Deus no Novo Testamento. Foi a anunciação dos 12 apóstolos que formou o povo de Deus, que foi criando seguidores a Jesus Cristo em cada lugar que eles foram pregando, que os apóstolos foram pregando, conforme narra no Novo Testamento da Bíblia. No livro do Apocalipse, aparecem somas e múltiplos de 12. Por exemplo, os anciãos no livro do Apocalipse são 24, que é 2 vezes 12. Essa passagem que fala dos 24 anciãos está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Também fala os que serão salvos, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, serão 144 mil. Esse é o número que está na Bíblia. O povo de Deus que será salvo é 144 mil. Ou seja, é 12 vezes 12 vezes 1000. O número total, esse número, 144 mil, aparece em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo de 12 a 14. A importância do número 12 na Bíblia. Agora vocês já sabem que é essencial e que tem muitos exemplos, né, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sobre a importância desse número.
Então, 144.000 na Bíblia, né, esse número importante, 12 vezes 12 vezes 1.000, quer dizer que serão salvos todos que amaram a Deus no Antigo Testamento e os que pertencem ao novo povo de Deus no Novo Testamento. A gente, dependendo das nossas ações, pode fazer parte desses 144.000. 144.000 é um número fictício, falando da importância do 12 vezes 12, né, vezes 1.000. Então, é um número que tem importância do 12. Mas entendam, todo mundo que seguir a Jesus com suas ações, com seus pensamentos, serão com certeza salvos. Importante lembrar, tudo que a gente faz, sentimentos, pensamentos, ações e palavras. Sentimentos, pensamentos, ações e palavras. Sobre essas 4 coisas nós vamos prestar conta a Deus. Então, se nesses 4 itens a gente pensar, se atentar e conseguir, na maioria das vezes, seguir os caminhos de Jesus, os ensinamentos de Deus, com certeza a gente vai fazer parte desse número de 144.000. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a igreja de São Pedro Apóstolo, em Gramado, Rio Grande do Sul, que é a imagem primeira desse vídeo. A igreja de Pedro Apóstolo é consagrada a ele e na frente dela tem 12 estátuas dos 12 apóstolos, em tamanho natural. São grandes, são lindas. Eu tive a honra e o prazer de poder estar lá e é uma energia incrível. Então, se vocês puderem, façam essa viagem, vão até lá, porque é um momento assim, a gente se sente conectado aos apóstolos, a gente se sente próximos a ele. Parece que se a gente chegar perto deles, a gente vai pegar um pouquinho assim daquela força, daquela determinação, daquela fidelidade que eles tiveram a Jesus. Né? Então tem do lado direito e do lado esquerdo as estátuas. E tem um córrego, né? Uma fonte que passa entre eles, para que também não fique o tempo todo mundo pulando e chegando até eles. Mas é um local muito abençoado. Vocês podem ver aqui, eu coloquei essa foto do lado direito. Vocês verem algumas pessoas ali. E eu peguei essa foto na internet, não sei quem são. Mas eu quis mostrar para vocês o tamanho das estátuas comparada a nós, pessoas, né? Então, são estátuas até maiores que o tamanho real, justamente para mostrar a força, o poder e a importância desses 12 apóstolos. Aqui temos a imagem do Vaticano. Hoje, quem é o apóstolo de Jesus, né? Somos nós tentando aprender, tentando evitar erros, porque todos somos santos e pecadores, como diz na Bíblia, né? Então, quando nós agimos seguindo os ensinamentos de Deus, nós somos santos, santos entre aspas, no sentido de bons, né? É uma metáfora, é uma maneira de falar. Agora, pecadores todos somos, e todo mundo erra. E não é que você erra, nem sempre a gente erra porque quer. Às vezes erra porque aconteceu, porque se deixou levar, de repente alguém te levou na lábia, né? Te manipulou, como aconteceu infelizmente com Judas Iscariotes. Então assim, às vezes a gente se engana, a gente erra, mas todos somos povo de Deus. Se na maioria do nosso tempo a gente seguir os ensinamentos de Jesus. Hoje, discípulo de Jesus real, concreto, é o Papa. Aí é o Vaticano, essa foto é do Vaticano, o local onde mora o Papa e onde estão os restos, né, os ossos de Pedro Apóstolo. Como Jesus falou, sobre ti, Pedro, criarei a minha igreja, né?
Pedro significa pedra, então ele foi a primeira pedra para a construção da igreja de Jesus Cristo, e ele está ali enterrado ali nesse local, né, nas grutas subterrâneas do Vaticano. Hoje o Papa é o representante dos apóstolos, o fiel seguidor, né, o número 1 dentro da igreja. E ele fala para a gente, o Papa, é de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. Ou seja, ele é o apóstolo de Jesus, o número 1, mas todos nós somos, como eu disse, dependendo das nossas ações. Mas ele nos ensina, quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Siga o que Maria nos ensina. Siga os ensinamentos de Maria, porque mamãe Maria também acompanhou o filho dela, sofreu, e ela também saiu ao mundo pregando e anunciando sobre Jesus. Ela, junto com os apóstolos, saiu compartilhando tudo que aprendeu e vivenciou com Jesus Cristo. Então o Papa fala para a gente ser um discípulo leal, um discípulo de Jesus Cristo, a gente precisa primeiro aprender com as ações de mamãe Maria. Aí sim seremos os verdadeiros discípulos. Desejo que vocês tenham gostado desses 3 vídeos especiais sobre os apóstolos. Eu os escolhi fazer com informações diferentes do que estão na Bíblia, diferentes assim, completando. E desejo que vocês tenham gostado e aprendido junto comigo a importância e o exemplo, né, de fidelidade desses homens, né, desses apóstolos a Jesus Cristo. Que Deus permita que a gente também aprenda a seguir de fato os ensinamentos de Jesus, vivenciando na prática do dia a dia. Eu desejo amor e luz a todos.